Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. A Comissão Especial da Câmara começa a votar a reforma da Previdência. Em busca de apoio, o governo pode fazer concessões a servidores públicos. O comércio eletrônico ainda é um problema para o consumidor. 8 em 10 sites de vendas pela internet não dão informações claras sobre as ofertas. Saiba como evitar a decepção e se proteger na hora da entrega do produto. Já passa de 200 o número de mortes causadas pela febre amarela no Brasil desde dezembro do ano passado. O Ministério da Saúde classifica os casos como silvestres, com transmissão fora das áreas urbanas. A violência nas brincadeiras infantis preocupa os pais. Jogos ajudam as crianças a elaborar os dilemas dos adultos, mas há limites para essa representação. Mais da metade das violações contra a imprensa no Brasil é cometida por pessoas ligadas ao Estado. Pois é, o levantamento mostra que políticos locais são os principais suspeitos nas ocorrências mais graves. No atentado à bomba no Afeganistão, mira comboio da OTAN. O Estado Islâmico reivindica ataque que deixou 8 mortos e 25 feridos. A gente começa falando dessa dor de cabeça para o consumidor. O IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, analisou as principais lojas virtuais do país. 8 em cada 10 não informam corretamente os clientes sobre restrições de ofertas. E 1/3 delas não é clara sobre uma premissa básica das compras pela internet: o direito ao arrependimento, que garante a devolução integral do pagamento ao consumidor. Alessandra comprou 4 computadores pela internet e pagou um frete especial para que os produtos fossem entregues em 24 horas. Mas isso não aconteceu. Eu optei pelo cancelamento. O cancelamento, uma vez solicitado, eles pediram mais 5 dias para confirmação e recebida a confirmação, mais 60 dias, até 60 dias para o estorno do valor pago. Depois de 3 dias do pedido do cancelamento, eles efetuaram a entrega dos produtos. E um deles veio com defeito. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor analisou 21 sites de compras brasileiros. Entre eles, os 10 maiores grupos que respondem por 64% das vendas de e-commerce no país. 81% deles adotam práticas abusivas que prejudicam o consumidor. Não é por acaso que as plataformas de e-commerce aparecem entre as mais reclamadas no SINDEC, o sistema que reúne as queixas registradas nos PROCONs de todo o país. A pesquisa foi feita com base no Código de Defesa do Consumidor e um decreto sobre comércio eletrônico. E a gente viu que falta muita informação que são obrigatórias e não estão nos sites, e abusividades mesmo, informações que levam o consumidor a achar que ele não tem um direito. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor garante o direito ao arrependimento em compras feitas pela internet. No prazo de 7 dias após a assinatura do contrato ou do recebimento da mercadoria, o consumidor tem direito a devolver o produto que não atendeu sua expectativa e receber o reembolso integral ou o cancelamento da fatura. Com relação ao direito de arrependimento, apenas 5 empresas elas cumpriam o decreto. O direito de arrependimento é quando você recebe e fala: não quero trocar, simplesmente eu não quero este produto, não é o que eu esperava. Por quê? Você comprou pelo site, você não teve o contato físico com o produto. Então você fala: então eu quero desistir, eu quero me arrepender. Isso você tem essa possibilidade nas compras feitas fora do estabelecimento comercial. Maio é o mês amarelo, um sinal de alerta para os altos índices de feridos e mortos no trânsito. Aqui em São Paulo, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte programou uma série de atividades de educação. A repórter Laís Duarte acompanha uma delas. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Cada semana do Maio Amarelo terá um foco. E o foco dessa semana é justamente esse aqui, olha, o pedestre. Por isso esse grupo de mímicos está aqui para mostrar de forma divertida como é que a gente faz uma travessia segura. Eu vou conversar com o Coronel Luiz Eduardo Arruda, que é superintendente de educação no trânsito da CET. Como é que a gente faz para tornar o ir e vir das pessoas mais seguro, sejam elas aquelas que andam a pé, de carro ou no transporte coletivo? Boa tarde. Tivemos um problema aí nessa comunicação, a gente usa o sinal da internet, o mesmo 3G que você usa aí, dá problema para você, também nos prejudica, a gente retoma já essa informação para você. Quem está no ensino médio em busca do primeiro emprego, atenção, viu? O CIEE tem mais de 800 vagas abertas aqui em São Paulo para jovens aprendizes. A repórter Evelyn Avancini explica para a gente como se inscrever. Boa tarde, Evelyn.
Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. As oportunidades são para jovens entre 14 e 24 anos incompletos. Não é preciso ter experiência, mas a escolaridade varia entre o ensino fundamental e médio completos ou em curso. Quem for selecionado trabalha com carteira assinada e também passa por um curso de capacitação. Sobre isso eu converso agora com Eduardo de Oliveira, que é superintendente educacional do CIE. Boa tarde, Eduardo. Quais são os cursos oferecidos? Nós temos cursos na área administrativa, financeira, comércio e varejo, informática, operador de microcomputador, logística, produção, enfim, uma rama bem grande de cursos. Qual a carga horária diária? 4 ou 6 horas diárias no máximo. Ok, muito obrigada pelas informações. E quem quiser se inscrever pode vir pessoalmente a uma unidade do CIE ou então pelo site ciee.org.br. Aldo, com você. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Ana. Muitas das brincadeiras infantis reproduzem o dia a dia dos adultos. E se a realidade é violenta, as crianças vão simular essas situações enquanto se divertem. Por isso, é necessária a orientação dos pais e cuidadores. Brincar em casa, no parque, na escola. É bem legal brincar. Mas às vezes a violência aparece. Na brincadeira surge a agressividade. E quando isso acontece, nesta escola, tudo é conversado. Brincadeira é assunto sério. Não faz de conta que a criança desenvolve a criatividade. E é para esse mundo lúdico que ela traz os elementos da realidade. Os jogos de mocinho e bandido, por exemplo, fazem parte desse ritual. Ajudam os pequenos a lidarem com questões de gente grande e, nessa troca de papéis, aprender a lidar com a própria agressividade. A gente precisa entender qual é o ponto de vista da criança. Precisa ter sempre um adulto por perto, mas também no sentido de que o que nossos filhos, através do brincar, estão querendo se expressar. Os responsáveis devem estar atentos e ajudar as crianças a evitar a glamorização dos vilões. E se a brincadeira ficar violenta, é hora de parar. É como se a gente tivesse dentro da gente 2 cachorrinhos. Todo mundo tem um labrador e um pitbull. Como é que você vai fazer para segurar esse pitbull, para pôr o labrador mais para aparecer? E isso funciona com eles, porque é uma coisa lúdica, concreta. Com a orientação dos pais e cuidadores, as crianças dão seu jeitinho para brincar em paz. Tem que conversar, resolver. Dar um abraço no amigo e pedir desculpa. Isso aí. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. O Ministério da Saúde confirma mais de 200 mortes por febre amarela no país desde dezembro. E o Ministério da Justiça anuncia reforço da Força Nacional de Segurança e da Polícia Rodoviária Federal para o Rio de Janeiro. O pedido foi feito pelo governador Luiz Fernando Pezão. Hoje, a capital fluminense amanheceu com um policiamento reforçado e menos ônibus nas ruas, após o dia de violência promovido por traficantes. A Polícia Militar intensificou a vigilância nas principais vias expressas do Rio de Janeiro, onde traficantes incendiaram 9 ônibus e 2 caminhões nesta terça-feira, enquanto facções rivais travavam uma guerra pelo controle da venda de drogas no Morro Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte. A PM respondeu com uma mega operação que prendeu 45 pessoas e apreendeu 32 fuzis. 2 policiais ficaram feridos por estilhaços de granadas atiradas pelos traficantes. As empresas que tiveram ônibus incendiados informaram que os veículos não serão repostos e anunciaram desvios no itinerário de algumas linhas, o que prejudica os usuários do transporte público na cidade. O Ministério da Saúde confirma 240 mortes por febre amarela desde o início do surto da doença em dezembro. Das mais de 3 mil notificações, pelo menos 700 foram confirmadas por exames de laboratório. Apesar de atingir áreas próximas de zonas urbanas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os casos ainda são classificados como silvestres, porque a transmissão tem ocorrido na zona rural. A ANAC cria regras para o uso de drones. Será preciso ter habilitação para pilotar equipamentos com mais de 25 quilos. Abaixo desse peso, a única exigência é que o piloto tenha mais de 18 anos. Os equipamentos com peso superior a 250 gramas também precisarão ser registrados na ANAC. Abaixo disso, a utilização é livre. Outra restrição é que os drones não poderão sobrevoar pessoas sem autorização delas, abaixo de 30 metros de altura. Os trabalhadores sem teto não são os únicos a ocupar prédios abandonados no centro de São Paulo. Um grupo de artistas tomou um edifício desocupado e transformou o espaço em moradia, ateliê e galeria de arte.
Se a arte tem endereço, é na Rua do Ouvidor, 63. O prédio antigo, propriedade do governo do estado, ganhou novas cores há 3 anos. Estava abandonado quando um grupo de artistas ocupou o imóvel para fazer das suas. É importante para o artista estar com outro, né? Se desenvolve, um outro põe um brilho ali, me agrega bastante. Mais de 100 moradores em 13 andares, com regras claras. A arte de morar aqui significa compartilhar o todo da vida, né? Compartilhar as necessidades, as alegrias, as tristezas, as fraquezas, as forças, compartilhar o material de trabalho e compartilhar passa a ser o seu verbo mais frequente, né? Se falta espaço para a arte na correria das grandes cidades, aqui todo o espaço foi tomado por ela. Até as paredes, nos vãos das escadas, viraram telas gigantes. Tem o andar dos poetas, dos músicos, dos artistas de circo, não só do Brasil. França, Itália, Chile, Equador, Peru. Pingos do que se produz aqui são vendidos na portaria e expostos na galeria do 8º andar, aberta para a cidade e para quem vê a arte nascer das próprias mãos. Está lá, no verso da parede. Ouvida a arte que herdamos o prédio lá da ladeira. Puro amor, aquele que ouve dor. A gente vive um sonho coletivo. O sonho de a gente conseguir que o nosso trabalho faça sentido, além de estarmos ocupando um prédio público para produzir arte, que essa arte venha a ser um serviço para todas as pessoas da cidade. De acordo com os moradores, o Estado já promoveu 2 leilões para vender o prédio, mas não houve interessados. Em nota, a assessoria do governo de São Paulo informou que o imóvel está em posse do Conselho do Patrimônio Imobiliário, que elabora a proposta de concorrência para venda. O alvará de soltura de José Dirceu foi expedido agora há pouco pelo juiz Sérgio Moro. Nele, Moro determinou que o ex-ministro deixe a prisão no Paraná usando uma tornozeleira eletrônica e que ele está proibido de deixar a cidade de Vinhedo, no interior do estado de São Paulo. Ontem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu soltar o ex-ministro. Foi uma decisão apertada, de 3-2. Celso de Mello e Edson Fachin queriam manter Dirceu na cadeia. Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes entenderam que ele deveria ser liberado. Horas antes do julgamento do habeas corpus, procuradores da Operação Lava Jato apresentaram uma terceira denúncia contra José Dirceu por recebimento de propina, o que não pegou bem. O ministro Gilmar Mendes condenou o gesto e entendeu que eles tentaram influenciar o STF. O argumento que prevaleceu para a soltura de Dirceu é o de que um réu só pode ser preso após uma condenação em segunda instância. Dirceu foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a 32 anos de prisão em 2 ações na Lava Jato. Ele estava preso desde agosto de 2015, mas a liberdade do ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff pode durar pouco. A tendência é de que o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que analisa as apelações de Curitiba, o julgue ainda este mês. Se a condenação for confirmada em segunda instância, Dirceu deve voltar à prisão. A decisão de aceitar o pedido da defesa de Dirceu pode respingar em outras ações. Ela praticamente derruba o uso das prisões preventivas na Lava Jato e beneficia políticos que tiveram o nome envolvido nas delações. Também é uma esperança para quem está preso. Além de José Dirceu, outros 2 presos preventivamente na operação tiveram habeas corpus aceito pelo Supremo. O pecuarista José Carlos Bunlai e o ex-tesoureiro do PP, João Genu. Agora, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o ex-deputado federal Eduardo Cunha esperam pela vez deles. Depois de passar 3 meses na prisão e ir para casa por força de um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, o ex-bilionário Eike Batista agora corre o risco de voltar para a cadeia por não ter 52 milhões de reais para pagar de fiança. Esse foi o valor fixado pelo juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. O juiz é responsável por impor as condições para Eike Batista ficar em casa, à espera da sentença por envolvimento com o esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral. O valor da fiança corresponde a cerca de 1/3 do patrimônio pessoal declarado pelo ex-bilionário e é equivalente ao que Eike teria pago de propinas para o ex-governador. O problema, alegam os advogados da defesa, é que o dinheiro não estaria disponível porque já foi bloqueado pela própria justiça em outro processo. O juiz deu 5 dias de prazo para o ex-bilionário fazer o pagamento.
E em Brasília, a Comissão Especial da Câmara já está reunida para votação do texto final da reforma da Previdência, que deverá ir a plenário. Na sessão de ontem, que terminou à meia-noite, o relator Arthur Maia incluiu os policiais legislativos no regime especial. No texto que deverá ser votado hoje, as mulheres deverão se aposentar aos 62 anos e os homens aos 65. O tempo de contribuição será o mesmo, 25 anos. Algumas categorias terão regime diferenciado. Trabalhadores rurais poderão se aposentar aos 60 e 57 anos. Professores, 60 anos. E policiais federais, aos 55. Ontem, o relator Arthur Maia decidiu incluir a Polícia Legislativa, que faz a segurança do Congresso Nacional, na categoria dos policiais federais. O governo diz que já tem 22 votos dos 37 deputados da comissão. Se aprovado, o texto pode ir a plenário já na semana que vem. Mas o governo tentará primeiro garantir os 308 votos necessários para aprovação da reforma na Câmara. Mais de 1.000 novos policiais civis aprovados em concurso tomam posse no estado de São Paulo. A cerimônia de posse foi realizada aqui no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Os novos policiais participam agora de um curso de formação que vai durar 4 meses para depois serem distribuídos por todo o estado. Hoje é um dia importante para a segurança pública de São Paulo. Raspamos o fundo do tacho e fizemos hoje a nomeação já de 922 policiais civis, delegados de polícia, investigadores e escrivães, e 118 para a polícia técnico-científica, médicos legistas e peritos criminais, dando um total de 1.040 novos policiais para o estado de São Paulo. A gente volta agora a falar do Maio Amarelo. No começo dessa edição, nós perdemos contato com a nossa repórter Laís Duarte, mas a gente volta a falar do assunto agora. Maio Amarelo, que vai alertar a população sobre altos índices de feridos e mortos no trânsito. Cada semana do mês terá um foco. Nesta semana, em vários pontos da capital, os pedestres serão orientados a realizar uma travessia segura, incluindo os cadeirantes e deficientes visuais. Nas próximas semanas, haverá ações para quem anda de moto, bicicleta e transporte público. Toda a programação está no site maioamarelo.prefeitura.sp.gov.br. Um retrato preocupante das ameaças contra a imprensa no Brasil. Mais da metade dos casos graves registrados em 2016 tem políticos como principais suspeitos. O levantamento é do Escritório Brasileiro da ONG Artigo 19, que trabalha em defesa da liberdade de expressão. Os casos envolvem assassinatos, tentativas de homicídio, sequestros e ameaças de morte contra jornalistas, radialistas, blogueiros e donos de veículos de comunicação. Dos 31 casos de violações contra comunicadores registrados no ano passado, 19 têm personalidades da política local como principais suspeitos, além de agentes públicos e policiais. Em outras palavras, no Brasil de hoje, a maior ameaça à liberdade de expressão vem de dentro do próprio Estado. São Paulo teve a maior incidência, com 5 casos graves, seguido por Ceará e Maranhão. Para a entidade, é fundamental a adoção de políticas públicas de proteção a comunicadores, já que os dados se repetem ano após ano. A seguir, o Corinthians é campeão da Liga Feminina de Basquete. A equipe venceu série de 5 jogos e conquistou o título inédito com a melhor campanha da competição. Mais atentado em Cabul contra comboio da OTAN deixa 8 mortos e 25 feridos. O Estado Islâmico reivindicou o ataque. Estamos de volta com as notícias internacionais. A decisão de Nicolás Maduro de convocar uma Assembleia Constituinte foi criticada por Brasil, Argentina, Chile e Estados Unidos. A Organização dos Estados Americanos também subiu o tom contra o governo de Caracas. A entidade considera errada a proposta anunciada inconstitucional e fraudulenta e alega que o povo, abre aspas, o povo é o único que conta com o poder constituinte, fecha aspas. E em mais um dia de distúrbios violentos nas ruas, 3 pessoas morreram na região central do país. Manifestantes bloquearam ruas e estradas da Venezuela nesta terça-feira em um protesto contra a convocação de uma Assembleia Constituinte. A oposição venezuelana afirma que a intenção de Nicolás Maduro é adiar as eleições regionais deste ano e as presidenciais no ano que vem. E alega ainda que os 500 integrantes da Assembleia não serão eleitos pelo voto universal, e sim por setores sociais ligados a Maduro. A Venezuela enfrenta há meses uma grave crise política, econômica e social, que já levou a mortes de 32 pessoas nos protestos de rua contra o governo.
Um carro-bomba matou 8 pessoas e feriu outras 25 nesta quarta-feira no centro de Cabul. Entre as vítimas estão mulheres e crianças. De acordo com as autoridades afegãs, o atentado suicida foi contra um comboio de veículos blindados, usado para o transporte de funcionários da OTAN no país. A explosão foi na área de maior segurança da capital, perto da Embaixada dos Estados Unidos e da Suprema Corte. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. Hillary Clinton afirmou que teria sido eleita presidente dos Estados Unidos se não fosse pela intervenção do Wikileaks e da Rússia e pelo diretor do FBI. Em entrevista à CNN nesta terça-feira, Hillary disse que estava no caminho para a vitória, até que a carta do FBI e o Wikileaks russo geraram dúvidas na cabeça das pessoas, que acabaram ficando com medo. Na última semana de campanha, o diretor do FBI anunciou ao Congresso que havia encontrado novas mensagens que justificavam reabrir as investigações sobre os e-mails apagados pela democrata na época em que utilizava um servidor privado quando era secretária de Estado. Sem encontrar dados contra Hillary, as investigações foram arquivadas 2 dias antes das eleições. Crítico literário, professor, escritor, ex-ministro da Educação e membro da Academia Brasileira de Letras. Eduardo Portela morreu nesta terça-feira. O baiano Eduardo Portela era o segundo imortal mais antigo da ABL na cadeira de número 27. Assumiu esse posto em 1981. Antes integrou o gabinete civil de Juscelino Kubitschek e foi ministro da Educação do governo de João Figueiredo, quando defendeu a anistia. Nasceu em Salvador e fez os primeiros anos de estudo em Feira de Santana e Recife. Foi diretor adjunto e depois presidente da Conferência Geral das Organizações das Nações Unidas para a Educação e Cultura, a Unesco. Era professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2002. Portela estava internado desde domingo no Hospital Samaritano, em Botafogo, e sofreu uma parada cardíaca. O funeral é hoje no cemitério São João Batista, onde está o mausoléu da Academia Brasileira de Letras. Agora o esporte, e a gente começa com o Corinthians, campeão. Campeão na Liga de Basquete Feminino. Ontem, em Americana, no interior de São Paulo, a equipe venceu a Uninassal no 5º jogo das finais por 73-66. A série vinha empatada em 2-2 e esse era o jogo decisivo. Quem vencesse levava. As corintianas conseguiram neutralizar bem as adversárias para comemorar no final. Esse é o primeiro título desde que o Corinthians se vinculou ao time de Americana. As meninas do Corinthians consagraram a melhor campanha em toda a temporada para levar o título inédito. No masculino, mesmo fora de casa, a Franca dominou o paulistano para empurrar a decisão por uma vaga nas semifinais da NBB para o 5º jogo. O placar ficou em 105-87. A data e o local do jogo decisivo ainda não foram divulgados. No outro jogo da noite, o Vitória bateu o Mogi das Cruzes e também forçou a 5ª partida. Hora de ver os gols de ontem pela Libertadores da América. O Botafogo jogou em casa ontem no estádio Newton Santos pela Libertadores da América. A torcida lotou o estádio certa de uma vitória sobre o Barcelona de Guayaquil. As coisas só melhoraram com a goleada do atual campeão Atlético Nacional da Colômbia sobre o Estudiantes da Argentina por 4-1. Bastava ao time brasileiro vencer para se classificar de forma antecipada. Mas no comecinho do jogo, a Iovi fez para os equatorianos. E ainda no primeiro tempo, Jonathan Alves ampliou. 2-0. Com esse resultado, quem conseguiu a vaga foi o Barcelona. Já o Botafogo ainda segue com boas chances de chegar às oitavas de final. Na Argentina, o Atlético Tucumã venceu por 2-1 e eliminou o Peñarol do Uruguai, time da confusão contra o Palmeiras semana passada. Esse resultado impediu a classificação, mesmo sem jogar, do time brasileiro, mas um empate contra o Jorge Wilstermann da Bolívia garante o Verdão. Pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid abriu uma ótima vantagem contra o rival Atlético. Show de Cristiano Ronaldo, que marcou os 3 gols da equipe merengue no jogo. No primeiro, o brasileiro Casemiro deu o passe e o português desviou de cabeça. O segundo foi uma pancada de pé direito. E no terceiro, Lucas Vázquez fez a jogada. Casemiro, corta-luz e rede. 3-0. Os times voltam a se enfrentar na semana que vem. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre o processo de investigação na Lava Jato. Uma ótima tarde e até amanhã.